A história do mercado público começa no ano de 1881, quando Crescêncio da Silva Santos apresentou uma proposta de construção de um grande prédio no centro da Praça José Bonifácio, que na época se chamava Ponte Verde, para no local então abrigar todo tipo de comércio. A obra foi contratada pela Câmara Municipal, que era o aparelho administrativo da cidade na época, por 22,6 réis. Era uma quantia grande para a época, mas em 1 ano e 8 meses a obra estava concluída. Assim, no dia 30 de setembro de 1882, o mercado foi entregue à comunidade de Cachoeira. E por muitos anos ele desempenhou as funções de grande polo comercial da cidade. E quais foram as consequências da construção do mercado público no centro da praça? Naturalmente, com a concentração do movimento de pessoas que iam e vinham de dentro da própria cidade e mesmo de fora dela, para adquirir bens e comercializar os bens que traziam, principalmente da zona colonial, o comércio começou a despertar a atenção das autoridades. E, mais tarde, quando os intendentes, que já eram os administradores do município, começaram a perceber a importância do mercado para a economia da cidade, para o crescimento urbano da cidade, começaram a se preocupar com o embelezamento da Praça José Bonifácio. E aí houve uma sucessão de obras em torno do mercado público. O mercado público, no centro da praça, quando ele foi construído e inaugurado em 1882, ele não tinha construção nenhuma ao seu redor. Ele dominava sozinho o centro da praça. A Rua 7 de Setembro possuía, logicamente, muitas casas, inclusive casas comerciais. Mas, em torno do mercado não havia nada. Preocupados, então, com a atração que essa área tinha, os intendentes começaram a embelezar o local. Começaram a plantar muitas árvores e hoje nós vemos aqui no entorno algumas árvores remanescentes daquelas primeiras plantadas. Começaram a construir jardins, colocaram um quiosque no centro da praça, que era conhecido como o pavilhão de música, onde se apresentavam as bandas musicais. Começaram a surgir pequenos bares em volta da praça, casas de cinema, dando então a este local um pulsar muito grande, um movimento de pessoas, um movimento de mercadorias, e começava a surgir aqui um polo de cultura e de vida em sociedade. Mas a história do mercado, infelizmente, não foi muito longa. Em 1957, já desgastado pelo tempo, apesar de algumas reformas sofridas ao longo de sua existência, com a falta de manutenção que infelizmente é típica dos entes públicos, o mercado então teve decretada a sua demolição. Em janeiro de 1957, o jornal O Comércio noticia que o mercado vai ser demolido e que no lugar deste mercado será construída uma fonte luminosa. A fonte luminosa, nós sabemos, é a fonte das águas dançantes, que na realidade só foi inaugurada 11 anos depois da demolição do mercado, em 1968. As histórias todas do mercado, todos os comerciantes que passaram por ele, todas as pessoas que adentraram nele atrás de mercadorias, bens e serviços, essas histórias todas desapareceram em 1957. Parte do material empregado, que era empregado na construção do mercado, foi destinado para uma outra construção que naquele final da década de 50 estava surgindo em Cachoeira, o quartel do Corpo de Bombeiros na Rua Riachuelo. A história do mercado público é uma das tantas facetas
de tudo que aconteceu nesse espaço urbano importantíssimo dentro da história de Cachoeira do Sul, que é a Praça José Bonifácio. Muitas outras histórias nós poderemos contar, mas isso vai ficar para outro episódio do Minha Cidade. Tchau!